Ele me trocou por outra na festa da nossa filha. Mas o que eu fiz depois, ninguém esperava. Era para ser o dia mais especial da minha vida. Enquanto arrumava os últimos detalhes do chá de bebê da pequena Manuela, que ainda dançava inquieta, no meu ventre de 8 meses, senti uma pontada no coração. Não de dor física, mas daquela intuição feminina que nunca me enganava. O apartamento no bairro Funcionários estava impecável. Passei 3 semanas preparando cada detalhe. As flores cor-de-rosa que enchiam a sala, as lembrancinhas feitas à mão durante as noites insones de gravidez, os docinhos que aprendi a fazer no YouTube. Até emprestei o jogo de louça da minha mãe. Élida, você exagerou de novo, disse Carla, minha irmã mais nova, enquanto ajudava a colocar os últimos balões. Parece festa de revista. Sorri, passando a mão na barriga. É que eu quero que seja perfeito para ela. Manuela merece começar a vida sendo muito amada. Como explicar para ela que há 3 meses minha vida virou de cabeça para baixo? Como? Contar que encontrei as mensagens no celular do Eduardo, que descobri sobre os encontros, sobre os trabalhos até tarde, que na verdade eram jantares românticos com uma estagiária de 20 e poucos anos? A campainha tocou. Meu coração disparou. Eduardo havia saído de manhã cedo, dizendo que ia resolver umas coisas antes da festa. Pelo tom de voz, eu sabia que as coisas tinham nome. Rebeca. Eu atendo, disse Carla, caminhando até a porta. Fiquei parada no meio da sala, cercada por toda aquela beleza cor-de-rosa, sentindo minha filha se mexer dentro de mim, como se também pressentisse que algo estava errado. As vozes no corredor me chegavam abafadas, mas consegui distinguir a de Eduardo. E outra, feminina, desconhecida. Eduardo entrou na sala de mãos dadas com ela. Ela era exatamente como imaginei pelas fotos. Alta, magra, cabelos longos e lisos. Aquele tipo de beleza jovem que eu já fui há 10 anos. Usava um vestido azul marinho que custava mais do que meu salário de professora da rede estadual. Élida. Eduardo disse meu nome como se fosse uma palavra difícil de pronunciar. A gente precisa conversar. Eduardo, respondi, surpreendendo-me, com a firmeza da minha própria voz. Não era mais fácil ter tido essa conversa antes de eu preparar o chá de bebê da nossa filha? Ele baixou os olhos. É que as coisas aconteceram muito rápido. Eu conheci a Rebeca no trabalho e... Não quero mais continuar com isso, Élida. Ah, então é Rebeca. Falei, olhando diretamente para ela. Prazer. Sou a Élida, esposa do Eduardo há 6 anos. Já ouvi falar muito de você. O rosto dela corou. Eduardo me olhou com surpresa. Você sabia? Eduardo, eu encontrei as mensagens há 3 meses. Vocês não foram exatamente discretos. Caminhei até a poltrona e me sentei devagar. O que eu não entendi é por que você escolheu hoje, na frente dos nossos amigos e da minha família, para fazer isso. Pedi para Rebeca sair da sala, e ela obedeceu sem questionar. Carla também se retirou, sussurrando que estaria na cozinha, se eu precisasse. Então é isso? Perguntei, acariciando a barriga. 6 anos de casamento, uma filha a caminho, e você decide que não quer mais continuar com isso? Ele se sentou na beirada do sofá, mantendo distância. Élida, você sabe que as coisas não estavam bem entre nós há meses. Eduardo, eu estou grávida de 8 meses. Trabalho 8 horas por dia numa escola estadual, chego em casa destruída, preparo suas refeições, cuido da casa, e você acha que o problema é eu não ter energia para conversas românticas? Pela janela, ouvi vozes na portaria do prédio. Os convidados começavam a chegar. O que você quer? Que eu cancele a festa? Que eu minta para todo mundo? Eu não pensei nisso. Claro que não pensou. Você não pensa há meses. Levantei, com dificuldade. Mas sabe de uma coisa? Eu pensei, pensando há 3 meses. Caminhei até a estante e peguei uma pasta escondida atrás dos volumes de Machado de Assis. Eduardo, você pode sair de casa hoje mesmo e pode levar a Rebeca com você. Élida,
Eu sei que você está com raiva, mas... O apartamento está no meu nome desde janeiro, disse, entregando a pasta para ele. Todos os documentos estão aí, junto com a mudança do plano de saúde da Manuela, da conta bancária que virou individual e de outras pequenas mudanças que fiz nesses últimos meses. Eduardo abriu a pasta com as mãos trêmulas. Viu o momento exato em que a realidade caiu sobre ele. Você planejou isso? Eu me protegi. Me protegi e protegi minha filha. Porque, diferente de você, Eduardo, eu penso no futuro. A campainha tocou novamente. Desta vez eram realmente os convidados. E agora? Ele perguntou, ainda segurando os papéis. Olhei para ele, o homem com quem dividi 6 anos da minha vida, e senti uma estranha sensação de alívio. Agora você vai sair pela porta dos fundos com a sua namorada, e eu vou receber meus convidados, porque hoje ainda é o chá de bebê da Manuela, e ela merece ser celebrada. Eduardo guardou os papéis e caminhou em direção à cozinha, onde Rebeca esperava. Fiquei sozinha na sala cor-de-rosa, ouvindo os passos dele se afastarem e as vozes dos meus queridos chegando. Passei a mão na barriga e sussurrei. Bem-vinda ao mundo, Manuela. Sua mãe está pronta para tudo. Uma semana depois do chá de bebê, Manuela decidiu que era hora de conhecer o mundo. As contrações começaram na madrugada de uma quinta-feira chuvosa, típica do outono mineiro. Carla me levou para a maternidade, e durante as 12 horas de trabalho de parto, não recebi nenhuma ligação de Eduardo. Minha filha veio ao mundo às 14h37 de uma tarde cinzenta, pesando 3,2 kg, com os pulmões potentes e uma cara emburrada que me fez rir no meio das lágrimas. Ela puxou sua personalidade forte, brincou Carla enquanto segurava a sobrinha pela primeira vez. Nos 3 dias que passamos na maternidade, aprendi que ser mãe solo não era apenas uma condição de estado civil, era uma revolução completa de identidade. Cada mamada, cada troca de fralda, cada hora de sono perdida me transformava em alguém que eu estava gostando de descobrir. Eduardo apareceu no 2º dia, às pressas, com flores compradas no hospital e aquela expressão constrangida de quem não sabe qual papel deve representar. Ela é linda, disse, observando Manuela dormir no berço. Parece comigo quando era bebê. Que bom que você conseguiu um tempo na sua agenda, respondi, sem tirar os olhos da minha filha. Élida, eu sei que você está com raiva, mas ela é minha filha também. Eu não estou com raiva, Eduardo. Raiva é um sentimento muito intenso, e eu não tenho energia para desperdiçar com você. Ajeitei Manuela no meu colo. Mas você está certo. Ela é sua filha também. Por isso temos que conversar sobre algumas coisas práticas. Durante estes 3 meses que antecederam nosso fim, comecei, eu fiz algumas consultas jurídicas. Você tem direito a visitas, claro. Mas considerando que você não tem mais onde morar... Como assim não tenho onde morar? O apartamento era alugado no seu nome, mas eu quem pagava. Você não pagou os 2 últimos meses, então o proprietário transferiu o contrato para mim. Manuela mexeu no meu colo, e automaticamente comecei a balançá-la. Imagino que você esteja morando com a Rebeca. Ele não respondeu, mas o rubor no rosto foi resposta suficiente. As visitas podem acontecer nos finais de semana, por algumas horas, preferencialmente em lugares públicos, pelo menos até você se estabelecer em algum lugar adequado para receber uma criança. Élida, você não pode fazer isso. Eduardo, você escolheu não ser um marido, mas pode escolher ser um pai presente e responsável. A decisão é sua. Ele ficou em silêncio, observando Manuela. Como ela vai se chamar? Manuela Silva. Santos, meu sobrenome. Mas, Eduardo, você quis terminar nossa família. Não pode querer continuar tendo direitos de família. Passei o dedo sobre a cabecinha da minha filha. Manuela vai crescer sabendo quem é o pai dela, mas ela vai carregar o nome de quem escolheu ficar. Quando chegamos em casa, o apartamento estava diferente. Não apenas porque estava vazio dos pertences de Eduardo,
mas porque tinha uma energia nova. Como se as paredes tivessem respirado fundo e expirado 6 anos de tensão acumulada. Carla havia organizado tudo: o berço montado no meu quarto, fraldas estocadas, roupinhas lavadas. Até havia preparado marmitas congeladas para as primeiras semanas. Você não precisava ter feito tudo isso, disse emocionada. Precisava sim. Você é minha irmã, e agora essa pequena é minha sobrinha. Carla pegou Manuela no colo. Além do mais, alguém tem que compensar a ausência de outros. As primeiras semanas foram um turbilhão de aprendizado. Descobri que podia funcionar com 3 horas de sono por noite, que meu corpo era capaz de produzir leite suficiente para alimentar uma pessoa inteira, e que meu coração tinha uma capacidade de amor que eu não conhecia. Também descobri que Eduardo estava enfrentando problemas no trabalho. A informação chegou até mim através de Marcela, uma colega da escola que trabalhava com marketing e conhecia alguns dos colegas dele. Menina, você soube que o Eduardo foi demitido? Perguntou durante o intervalo. Demitido? Quando? Semana passada. Parece que a campanha daquele cliente grande deu errado e ele levou a culpa. Tem gente dizendo que ele andava muito distraído no trabalho. Não precisei de muitos detalhes para imaginar por quê. Relacionamentos que começam na traição raramente oferecem estabilidade. E a Rebeca? Ah, minha filha, essa foi a primeira a se afastar quando viu que a maré não estava boa. Já está saindo com outro. Naquela noite, enquanto amamentava, Manuela, meu celular vibrou. Mensagem de Eduardo. Élida, preciso conversar com você. É urgente. Posso passar aí? Olhei para minha filha, que dormia tranquila após a mamada. Digitei. Eduardo, são 22 horas e minha filha está dormindo. Se é urgente, pode falar por mensagem. Perdi o emprego. Preciso de ajuda. Respirei fundo. Eduardo, você pode vir domingo, às 15 horas. Mas será uma conversa rápida. Manuela precisa de rotina. Guardei o celular e olhei para minha filha. E aí, pequena? Parece que seu pai vai aparecer aqui com o rabo entre as pernas. Manuela abriu os olhinhos e um sorriso passou por seu rostinho. Era bom ter uma aliada, mesmo que ainda tão pequena. Domingo, 15 horas em ponto. Eduardo tocou a campainha com uma pontualidade que não demonstrava há meses quando ainda morávamos juntos. Abri a porta e mal o reconheci. Barba por fazer, roupas amarrotadas, aquela aparência de quem não está dormindo bem. Oi, disse hesitante, olhando por cima do meu ombro como se esperasse permissão para entrar. Oi, Manuela está dormindo, então vamos conversar baixo. Deixei espaço para ele passar. Você quer um café? Na cozinha, enquanto preparava o café, observei seus movimentos. Eduardo sempre foi vaidoso, daqueles homens que checam o cabelo no reflexo de qualquer superfície. Ver ele assim, desleixado, me causou uma sensação estranha. Não de pena, mas de constatação. Então, comecei servindo o café. Me conta o que aconteceu no trabalho. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Foi uma merda, Élida. A campanha da Petrobras foi rejeitada. O cliente cancelou o contrato e o Júnior me responsabilizou por tudo. Júnior é seu chefe há 3 anos. Vocês sempre se deram bem. É, mas ultimamente eu andava meio distraído. Chegava atrasado, não estava focado nas reuniões. Ele mexeu o café com força. E tem outro problema. Esperei em silêncio. Aprendi, como professora, que às vezes o silêncio diz mais do que qualquer pergunta. A Rebeca, ela me deixou. Na verdade, ela me deixou antes mesmo de eu ser demitido. Parece que soube pelos corredores da agência que minha situação estava complicada. Que surpresa, murmurei. Élida, eu sei que você deve estar pensando que eu mereci. Eduardo, interrompi, colocando a xícara na mesa com força. Eu não estou pensando nada sobre você merecer ou não. Estou pensando na minha filha de 1 mês que está dormindo no quarto ao lado e precisa de estabilidade. Do berço chegou um chorinho baixo. Manuela estava acordando. Quando voltei com ela no colo, Eduardo estava exatamente na mesma posição.
Nossa, como ela cresceu, disse, e pela primeira vez sua voz teve emoção real. Crianças crescem rápido nos primeiros meses. Sentei-me de novo. Agora me fala o que você quer, Eduardo. Ele engoliu seco. Eu não tenho mais onde morar. Estava dividindo um apartamento com uns amigos, mas não consigo pagar minha parte sem o salário. E com a Rebeca também não deu certo, então você veio aqui. Eu pensei que talvez, temporariamente, eu pudesse ficar no sofá, só até conseguir me recolocar no mercado. Olhei para ele, o pai da minha filha, agora sentado, na minha mesa pedindo para dormir no meu sofá, depois de ter me traído e abandonado grávida. Eduardo, você está falando sério? Élida, eu sei que é estranho, mas... Estranho? Levantei, balançando Manuela automaticamente. Eduardo, você me deixou no dia do chá de bebê da nossa filha. Trouxe sua namorada na nossa casa, na frente da minha família, e me disse que não queria mais continuar com isso. E agora quer dormir no meu sofá? Eu sei que parece absurdo. Não parece absurdo. É absurdo. Caminhei até a janela. E sabe qual é a parte mais absurda? É que uma parte pequena de mim ainda sente vontade de ajudar você. Ele levantou da cadeira esperançoso. Mas não vou ajudar, completei, virando-me para encará-lo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade maior agora. E essa responsabilidade tem nome: Manuela. Mas ela é minha filha também. É sim. E por ser sua filha, você deveria estar correndo atrás de emprego, de um lugar estável para morar, de condições para ser um pai presente. Não deveria estar aqui me pedindo esmola emocional. Eduardo se aproximou. Élida, eu errei. Eu sei que errei. Eduardo, eu não quero ouvir seus pedidos de desculpa. Quero ver suas ações. Manuela começou a ficar inquieta. Você quer ser pai da Manuela? Então seja. Consegue um emprego, um lugar para morar, se organize e apareça aqui todo sábado. Às 14 horas para buscar ela para um passeio. Mas não me peça para resolver os problemas que você criou. E se eu não conseguir emprego? O mercado está difícil. Eduardo. Respirei fundo, sentindo uma calma estranha. Eu sou professora da rede estadual. Ganho R$ 2.500 por mês. Com esse dinheiro eu pago aluguel, luz, água, internet, compro fraldas, leite em pó, roupas para a Manuela, comida para nós duas. E ainda consegui guardar dinheiro para me preparar para ser mãe solteira. Se eu consigo, você também consegue. Posso pegá-la no colo? Perguntou. Hesitei, mas entreguei nossa filha para ele. Eduardo a segurou com cuidado, ainda desajeitado, mas com ternura real. Oi, princesa, sussurrou. Papai está aqui. Eduardo, você pode visitá-la sempre que quiser, mas precisa ser algo combinado e responsável. E você precisa entender que eu não vou mais ser sua âncora emocional. Ele devolveu Manuela para mim e pegou a mochila. Você mudou, disse. Claro que mudei. Eu virei mãe. Acariciei o rostinho da minha filha. E aprendi que às vezes a gente precisa deixar as pessoas lidarem com as consequências das próprias escolhas. Eduardo caminhou até a porta, parou e se virou. Élida, e se eu não conseguir? E se eu não conseguir me reerguer? Olhei para esse homem que um dia foi meu companheiro. Então você vai aprender que na vida a gente não pode ter tudo. Mas ainda pode escolher ser o pai que a Manuela merece. Ele assentiu e saiu. Naquela noite, depois de colocar Manuela para dormir, sentei-me com o notebook e comecei a escrever. Não planilhas ou correções, mas algo diferente. Comecei a escrever sobre os últimos meses, sobre a descoberta da traição, sobre o nascimento de Manuela e sobre como estava aprendendo a ser uma mulher completamente nova. Escrevi até tarde, e quando finalmente fechei o notebook, senti que havia começado algo importante. Não sabia ainda o que era, mas sabia que tinha a ver com transformar dor em força. Mamãe está aprendendo a voar, pequena, sussurrei para Manuela. E você vai crescer vendo mulheres fortes.
6 meses depois daquela conversa, Eduardo não havia aparecido nenhuma vez para visitar Manuela. Nem ligações, nem mensagens, nem presentes. Era como se tivesse simplesmente desaparecido da nossa vida. Até que chegou a notificação judicial. Processo de regulamentação de guarda. Li em voz alta para Carla, que estava brincando com Manuela na sala. Ele está pedindo guarda compartilhada. Esse cara não tem limites. Carla balançou a cabeça, indignada. 6 meses sumido e agora quer direitos? Liguei para Dr. Henrique, o advogado que havia me ajudado com a separação de bens. Sua voz estava séria quando atendeu. Élida, recebi uma cópia da petição dele. Eduardo alega que você o impediu de ver a filha e que está em condições de exercer a paternidade responsável. Condições? Ele está morando onde? Trabalhando onde? Segundo os documentos, ele conseguiu um emprego em uma agência pequena e está dividindo um apartamento no bairro Sagrada Família. Élida, precisamos nos preparar bem para essa audiência. Nos dias que se seguiram, organizei meticulosamente todas as evidências. As mensagens onde eu oferecia as visitas e ele não respondia, os comprovantes de que eu pagava sozinha todas as despesas da Manuela, as fotos das consultas médicas, onde ele nunca apareceu. Mas o que mais me incomodava não eram os aspectos legais, era a audácia. Como alguém pode abandonar uma criança e depois voltar exigindo direitos como se nada tivesse acontecido? A audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã no Fórum Lafayette. Carla se ofereceu para cuidar da Manuela, que agora com 6 meses já estava sentando sozinha e babando nos próprios pezinhos. Vai lá e mostra para esse homem quem manda, disse minha irmã, me abraçando na porta de casa. Cheguei ao fórum às 8h30, meia hora antes do horário marcado. Dr. Henrique já estava me esperando com uma pasta grossa debaixo do braço. Você está pronta? Perguntou. Nasci pronta, respondi, surpreendendo-me com minha própria firmeza. Eduardo chegou pontualmente às 9h, acompanhado de um advogado que eu não conhecia. Ele estava arrumado, cabelo cortado, barba feita, usando um terno que provavelmente havia comprado para a ocasião. Por um momento, me lembrei do homem por quem me apaixonei há anos. Mas quando nossos olhares se cruzaram na sala de espera, vi apenas um estranho. A juíza doutora Fernanda Reis era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, olhar penetrante. Ela leu os autos em silêncio por alguns minutos antes de começar. Senhor Eduardo, disse, olhando diretamente para ele. O senhor está solicitando guarda compartilhada de uma criança que, segundo consta nos autos, o senhor não vê há 6 meses. Pode me explicar o motivo dessa ausência? Eduardo se mexeu na cadeira. Doutora, minha ex-esposa dificultou o acesso à minha filha. Ela impôs condições impossíveis para as visitas. Que condições? Interrompeu a juíza. Ela exigia que as visitas fossem em locais públicos, por poucas horas, alegando que eu não tinha condições de receber a criança. E o senhor tinha condições? Silêncio constrangedor. Senhor Eduardo, na época em que essas condições foram estabelecidas, o senhor residia onde? Eu estava passando por uma fase de transição. Doutora Fernanda se virou para mim. Senhora Élida, a senhora pode relatar como se deram essas tentativas de visitação? Respirei fundo. Doutora, após o nascimento da Manuela, eu estabeleci que Eduardo poderia visitar a filha nos finais de semana, em horários combinados. Enviei várias mensagens propondo datas específicas. Ele nunca respondeu. Dr. Henrique abriu a pasta e entregou à juíza cópias impressas de todas as conversas. Estas são as mensagens, doutora. Como pode ver, minha cliente sempre se mostrou disponível para facilitar o contato entre pai e filha. A juíza examinou os documentos por vários minutos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Senhor Eduardo, disse finalmente. Vejo aqui uma mensagem da senhora Élida datada de 3 meses atrás, onde ela informa que a criança tinha tido febre e pergunta se o senhor gostaria de saber como ela estava. O senhor respondeu? Eu
Naquela época estava passando por problemas pessoais. Problemas pessoais não justificam o abandono de uma criança. A voz da juíza cortou o ar como uma lâmina. Senhor Eduardo, paternidade não é um direito que se exerce quando é conveniente. É uma responsabilidade constante. Eduardo tentou argumentar, mas cada palavra apenas o afundava mais. Doutora, interrompi. Eu gostaria de dizer algo. A juíza acenou para que eu continuasse. Eu não quero impedir que Manuela conheça o pai, mas quero que ela cresça em um ambiente estável, com pessoas que priorizem o bem-estar dela acima de qualquer outra coisa. Eduardo teve 6 meses para demonstrar interesse genuíno pela filha. Ele escolheu o silêncio. Agora quer que a justiça force uma paternidade que ele mesmo rejeitou. Olhei diretamente para Eduardo. Você me abandonou grávida, trouxe sua amante no chá de bebê da nossa filha, desapareceu por 6 meses, e agora quer que eu acredite que mudou? Você quer direitos de pai sem ter assumido os deveres de pai. A sala ficou em silêncio total. Eduardo baixou a cabeça. E pela primeira vez desde que tudo começou, vi lágrimas reais em seus olhos. Élida, disse ele com a voz embargada, eu sei que cometi erros. Eduardo, você não cometeu erros. Você fez escolhas, e agora precisa viver com elas. Doutora Fernanda bateu o martelo. Tendo em vista os elementos apresentados, defiro a guarda unilateral para a mãe, com direito de visitação do pai mediante agendamento prévio e acompanhamento do conselho tutelar pelos próximos 6 meses. Eduardo saiu da sala em prantos. Seu advogado o seguiu, murmurando algo sobre recurso. Eu saí dali com uma sensação estranha de vitória e tristeza. Vitória pela proteção conquistada para Manuela. Tristeza por ver o fim definitivo de uma história que um dia foi bonita. Na volta para casa, liguei para Carla. E aí, como foi? Manuela está protegida, respondi. E eu estou livre. 2 anos depois da audiência, eu estava sentada em uma livraria no centro de Belo Horizonte, segurando nas mãos o primeiro exemplar do meu livro. Antes da festa, uma história de recomeço. Manuela, agora com 2 anos e meio, brincava, no tapete colorido do espaço infantil da livraria, construindo torres com blocos de madeira e derrubando tudo com gargalhadas contagiantes. Seus cachinhos castanhos balançavam a cada movimento, e ela havia herdado minha teimosia e minha capacidade de concentração. Mãe, olha, gritou ela, mostrando uma torre particularmente alta antes de derrubá-la com estrondo. Muito legal, amor, respondi, ainda admirando a capa do livro. Era uma foto simples, uma mesa posta para a festa, com uma cadeira vazia. O que começou como textos terapêuticos naquelas madrugadas insones da maternidade havia se transformado em algo maior. Primeiro foram postagens em um blog que criei para desabafar. Depois, outras mulheres começaram a comentar, a compartilhar suas próprias histórias. O blog virou uma comunidade online de mães solteiras, mulheres divorciadas, mulheres que precisavam recomeçar. Élida, disse Amanda, a editora da pequena editora mineira que topou publicar meu livro. Você tem ideia do impacto que essa história pode ter? Olhei para Manuela, que agora havia descoberto os livros infantis, e folheava um com figuras de animais, fazendo barulhinhos para cada bicho. Eu só queria contar a verdade, respondi. Que a gente pode se preparar para o fim. Que a gente pode escolher como recomeçar. Nos 2 anos que se passaram desde a audiência, minha vida havia tomado uma forma que eu jamais imaginei. Continuei, dando aulas na escola estadual, agora como coordenadora pedagógica, mas também comecei a dar palestras sobre empoderamento feminino e maternidade solo. Eduardo cumpriu o acordado judicial. Aparecia a cada 15 dias para levar Manuela ao parque, sempre acompanhado pela assistente social do conselho tutelar. Ele havia se estabilizado profissionalmente, conseguiu um apartamento pequeno mais adequado e estava tentando construir uma relação com a filha. Papai chegou! Manuela gritou, correndo até a porta da livraria. Eduardo entrou carregando um embrulho colorido. Ele havia mudado muito nesses 2 anos. Parecia mais maduro, mais cansado, mas também mais presente. Oi, princesa,
disse, pegando Manuela no colo. Trouxe um presente para a mamãe. Olhou para mim com uma expressão que misturava orgulho e melancolia. Parabéns pelo livro, Elida. Eu li alguns trechos no blog. É uma história forte. Obrigada, respondi, sem hostilidade, mas também sem calor excessivo. Havíamos chegado a um ponto de cordialidade civilizada, focada inteiramente no bem-estar da Manuela. Posso levar ela para tomar um sorvete? Prometo trazer de volta em 2 horas. Claro. Manuela, você quer ir com o papai? Quero. Mas primeiro, quero mostrar meu livro novo para ele. Observei minha filha explicando animadamente para o pai sobre os animais do livro e senti uma paz que não esperava sentir. Não era perdão, era aceitação. Eduardo nunca seria o homem que eu pensava que ele era, mas poderia ser um pai presente para Manuela. E isso bastava. Depois que eles saíram, Amanda me entregou o cronograma de lançamentos. Temos 3 eventos, programados aqui em BH, um em São Paulo, e 2 virtuais. O pessoal está muito interessado na sua história. Ainda é estranho pensar que outras pessoas querem ouvir sobre o pior momento da minha vida. Elida, você transformou o pior momento em uma lição de força. Isso é inspirador. Naquela noite, em casa, coloquei Manuela para dormir e me sentei na mesma poltrona onde havia confrontado Eduardo 3 anos antes. A sala estava decorada com nossas fotos. Eu e Manuela na praia, no parque, nas festas de aniversário. Uma vida nova, construída tijolo por tijolo. Abri o livro na dedicatória que havia escrito. Para Manuela, que me ensinou que amor verdadeiro é aquele que nos torna mais fortes. E para todas as mulheres que descobriram que o fim de uma história pode ser o começo de uma vida melhor. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de uma leitora do blog. Elida, estou passando pelo mesmo que você passou. Descobri a traição ontem e estou grávida de 6 meses. Seu blog me deu esperança de que posso sobreviver a isso. Obrigada. Sorri e digitei de volta. Você vai mais do que sobreviver. Você vai renascer. E sua filha vai crescer vendo uma mãe forte. Olhei pela janela do apartamento. Meu apartamento, minha vida, minha escolha. Lá fora, Belo Horizonte brilhava com suas luzes noturnas. Uma cidade que havia me abrigado enquanto eu aprendia a voar sozinha. Manuela mexeu no berço e murmurou algo no sono. Fui até o quarto dela e a vi dormindo tranquila, abraçada com o ursinho que Carla havia dado quando ela nasceu. Boa noite, meu amor, sussurrei ajeitando o cobertor. Mamãe aprendeu a voar e agora está ensinando outras mulheres também. Na cozinha, preparei um chá e voltei para a poltrona com o notebook. Tinha uma nova história para escrever, desta vez sobre uma mulher que descobriu que recomeçar não era uma punição, mas um presente. Comecei a digitar. Elas me perguntam como eu sabia que daria certo, como eu tinha certeza de que conseguiria. Criar minha filha sozinha, reconstruir minha vida, transformar dor em força. A verdade é que eu não sabia. Eu só decidi tentar. Fora da janela, a cidade dormia. Dentro de casa, uma mãe e uma filha sonhavam com manhãs cheias de possibilidades. E em algum lugar, uma mulher traída lia minha história e descobria que ela também podia escolher como seu recomeço seria. Antes da festa, eu era uma mulher que acreditava que precisava de alguém para ser completa. Depois da festa, descobri que eu já era inteira. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.